Bom dia, meninas, tudo bem? Eu espero que sim, espero que vocês estejam na paz do Senhor, que todas as coisas estejam realmente cooperando para o bem de você que ama a Deus, de você que tira todos os dias um tempo da sua vida para aprender um pouquinho mais sobre Deus, não é? Porque aqui não é só a palavra, isso aqui não é só um livro, nós estamos diretamente aprendendo um pouco mais do caráter, de quem é esse Deus a quem nós servimos. Nós, cristãs, as do caminho, né? Que buscamos intimidade com Ele, buscamos um pouquinho mais saber quem é Ele. E Ele tem se revelado a nós, não tem, meninas? Concorda aqui comigo? Participa, faça um comentário. Sim, Deus tem falado comigo, eu tenho aprendido, eu tenho conhecido, tenho visto Deus de uma forma diferente. Vamos participar, vamos colocar algumas testemunhos, digamos assim, porque isso dá um ânimo pra gente que tá aqui, que tá sentado. Eu não quero fazer isso aqui sozinho, só eu falo. Gente, esse estudo aqui não é monólogo, não sou eu e as minhas colaboradoras. Então, participa também, fala a sua palavra. Se você tem sido abençoada através desses estudos, abençoa a vida da gente, abençoa dizendo, olha, tá bom, ou sei lá, dá algum feedback aqui para que a gente possa continuar com mais inspiração e com mais ganas, né? Vontade mesmo. Eu tenho muita vontade de continuar, vou continuar, tenho aprendido muito e tem sido uma bênção para mim, para o meu crescimento pessoal. Então, se você tem crescido, tem sido abençoada, abençoa de volta. Vamos lá, um desafio aí para você, tá bom? Mas vamos entrar aqui no capítulo 14, porque hoje o capítulo 14 marca a metade desta jornada. São 28 capítulos, então a gente já está indo agora, a partir de amanhã, já para reta final. Já indo, passamos da metade, eu já considero a reta final dos estudos aqui em Atos, que para mim, como eu já falei, tá muito bom. E a gente já vai entrar, porque vamos entrar logo no primeiro versículo para ver o que é que tá falando aqui, né? Então a gente vê aqui, ó, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. A gente viu ali no capítulo 13, né, estamos hoje no capítulo 14, Saulo, de repente passa a ser chamado de Paulo. E aí muita gente, eu sei, eu já tô me antecipando a algumas perguntas porque eu já sei, mas peraí, por que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Meninas, muita gente, até mesmo cristãs firmes na palavra, tem esse entendimento de forma errônea. Deus não muda o nome de Saulo para Paulo. Como Deus fez com algumas pessoas, mudou o nome de um para outro, mas neste caso aqui não é o que acontece. Paulo não tem seu nome mudado de Saulo para Paulo, não. O que acontece? Então, por que de repente ele passa de Saulo para Paulo? Acontece que naquela época era muito comum ter um nome. Lembra que Israel, né, a nação judaica, ela estava toda sob o domínio romano. Então, eles tinham um nome de nascença e das raízes judaicas e também tinham um nome romano, que é isso que acontece com Paulo. E por que porque quando ele converteu ele mudou? Não, Deus não vai mudar, tanto é que a gente viu a conversão de Saulo e ele continua sendo chamado de Saulo por um bom tempo. A gente só vai ver essa mudança de Saulo para Paulo no capítulo de ontem, que foi no capítulo 13. Alguns estudiosos dizem, talvez, porque ali a gente vê aquele procônsul, né? Você que leu comigo, você está por dentro. O nome dele era Paulo Sérgio e ele se converte. Então, Paulo, talvez uma das intenções era fazer uma homenagem ali, mostrar também que ele também tinha esse nome, que era um nome romano. E Paulo, ele vai pregar em todos os lugares. Então, o nome romano dele talvez abrisse mais portas, né? Vamos colocar assim. E o nome de Saulo vem da raiz judaica, que é Saul, que significa desejo, pedido. A gente vê Filipenses 3:5, Paulo fazendo referência a isso, que ele era da tribo de Benjamim e que ele tinha sido circuncidado. E o nome dele, Saulo, vem de Saul, que depois acaba virando Saulo, porque vai como a linguagem, ela não para, né? E o nome
Paulo significa pequeno. Lá em 1 Coríntios 15:9, Paulo, ele fala que ele era o menor dos apóstolos, ele se considera o menor dos apóstolos. E essa é uma outra teoria que os estudiosos dizem que talvez, né, por ele se considerar o menor dos apóstolos, ele preferiu usar o nome Paulo do que Saulo. Mas isso aqui, eu estou fazendo essa referência só para deixar você saber que não, Deus não vai mudar o nome dele de Saulo para Paulo. Não é este o caso. A gente viu também, lembra, em alguns capítulos anteriores, a gente vê Dorcas, que também era Tabita, então tinha o nome judaico, o nome grego, aqui é o nome romano com o nome judaico, nome hebraico. Então Deus não muda o nome dele de Saulo para Paulo, mas ele passa a adotar Paulo. Talvez para fazer uma homenagem a Paulo Sérgio, talvez porque ele se considerava o menor entre todos os apóstolos. O motivo real a gente só vai saber quando chegar lá na glória, porque eu que creio que estou indo para a glória, eu vou chegar diante de Paulo um dia e falar, amigo, me conta aí essa história. Mas isso é uma história para um outro dia, para um outro capítulo. E o capítulo de hoje é o 14, então vamos nos atentar ao 14. Mas eu só queria fazer essa referência porque eu sei, né, principalmente você que está nova aqui, vai ficar me perguntando, e eu não me importo não, meninas, pode perguntar, manda pergunta, eu já disse que se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou pedir ajuda aos universitários, e eu tenho uns bons universitários para me ajudarem a responder, então se tiver alguma pergunta que eu não sei, eu pergunto quem sabe, e eu tenho amigos que sabem, mas então já me adiantando, porque eu acho que às vezes fica um pouquinho confuso, como é que era Saulo, agora Paulo, o que aconteceu? É isso. Então a gente não sabe o motivo correto, mas não que Deus mudou o nome dele, como fez com outras pessoas, como fez com Abraão. Era Abrão e depois passa a ser Abraão. Mas bora pro capítulo, porque a gente tem história para contar sobre o capítulo 14. Então aqui, o que a gente vai ver? Né? A gente viu que eles continuaram pregando. E ele tá ali em Icônio, ele e Barnabé, né? Que os dois estavam ali juntinhos, né? Grudadinhos, levando o evangelho para tudo quanto é canto. Lembra dos confins da terra, que foi onde Jesus mandou a gente ir? Olha, Paulo e Barnabé indo. O que eram os confins da terra para eles naquele momento. Então a gente vê aqui, ó. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram-se os ânimos. Irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Os judeus que não criam em Jesus, eles ficaram muito, mas muito bravos, porque Paulo tá ali levando o evangelho, tá levando o reino de Deus para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E os judeus que estavam ali, que nem se importavam muito com esses gentios, porque o judeu não ligava muito, mas quando eles veem que os judeus agora estão aceitando o Messias, né, Jesus, que era um judeu, aí eles ficam muito bravos, aí eles começam, né, a incitar, a falar coisas, porque o intuito deles era acabar com a vida de Paulo e de Barnabé. Era isso que eles queriam. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando, olha, isso aqui é Paulo e Barnabé. Eles demoram ali muito tempo, eles ficaram falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então era Paulo e Barnabé fazendo milagre, era coxo andando, era paralítico andando, cego vendo, leproso sendo curado, era milagre, e isso fortalecia a fé dos irmãos, isso fazia com que a igreja crescesse, porque a igreja precisava, o povo ali não sabia, né? Muitos desses não tinham ouvido falar de Jesus, então através desses atos de Paulo e Barnabé, eles começam a se converter, povo que, né, não tinha ideia quem era Jesus ainda. E como surgisse um tumulto de gentios, judeus associados às suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo-o, eles fugiram. Então Paulo e Barnabé também não ficou ali parado, vamos esperar, né? Porque às vezes a gente faz isso, né? Não, agora eu tenho Deus vai me livrar, eu posso ir para uma situação de perigo. Lembra, meninas, lembra de Mateus ali, Mateus 3, quando ele fala, não tentará o Senhor seu Deus, né? É a mesma coisa, a gente também não vai não, vou enfrentar de boa que eu tenho Deus. Não vamos tentar, a gente também tem que ser sensato. E é exatamente isso que a gente vê Paulo e Barnabé. Eles fugiram ali daquela situação imediata.
Aí eles estão agora em Listra, né? Eles costumavam estar assentados e costumava estar assentado certo um homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que ele possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Então a gente vê aqui que um paralítico, né, de nascença, que nunca havia andado, Paulo olha para ele, mas Paulo percebe alguma coisa diferente. Paulo percebeu que ele tinha fé. E eu volto a falar que quão importante é a fé na nossa vida. A gente precisa de fé para ver os milagres acontecerem, para ver os sinais e prodígios. Paulo olha para ele, vê que ele tem fé e Paulo fala: levanta, apruma-te, anda. E o homem já levanta todo saltitando, feliz da vida, todo contente, né? Imagina se não fosse você, você não ficaria? Eu ficaria, com certeza, muito contente. E aqui no versículo 11 a gente vê: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em línguas licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então Paulo era o principal portador da palavra, mais até do que Barnabé, que foi o discipulador, né, de Paulo ali no começo, a gente viu. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo para junto as portas dos portais em touro e grinaldas, que queria santificar juntamente com as multidões. Então eles estavam ali numa região que cria muito nessa questão da mitologia. Tinha um templo ali dedicado a Júpiter, né, com grandes portas, com touros nas portas, e quando eles veem Paulo fazendo isso, eles começam a chamar Paulo de Júpiter. É Júpiter? Ixi, não. E Barnabé era Júpiter e Paulo de Mercúrio. Então eles começam a chamar Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, porque era a linguagem que eles conheciam. Então eles achavam que era um deus, mais um deus aí que baixou e agora está fazendo coisas. Mas aí Paulo e Barnabé, com toda a sabedoria que eles tinham, eles começam a falar: não, peraí, tira os olhos da gente, que nós somos homens como vocês, tão suscetíveis a falhas, a erros, tão humanos quanto vocês. A gente não tem nada de especial. O que tem de especial em nós é o Deus a quem nós servimos, que é o Cristo, que morreu e que ressuscitou, tanto por mim quanto por vocês. Mas eu mesmo, em mim mesmo, não há virtude nenhuma, não há nada. O que há em mim é o Espírito desse Deus vivo, que vive e me capacita. Mais ou menos isso que Paulo e Barnabé falam ali para eles. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que Paulo e Barnabé, eles vão usar as palavras, né? Aqui eles vão falar sobre chuva, vai falar sobre natureza, fazendo um contraponto. Ali no capítulo 13, a gente viu Paulo, quando ele estava ali falando na sinagoga, ele vai fazer muitas inferências, muitas referências aos patriarcas. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar de pessoas que estavam ali no ambiente dos judeus, porque ele estava falando para judeus. Então ele faz referências ao Antigo Testamento, ele faz referências àquilo que os judeus conheciam. No caso aqui deste povo, eles não conheciam, eles não tinham raízes judaicas. Então, Paulo não vai ficar falando de Abraão, não vai falar de Moisés, não vai falar de ninguém, nenhum desses, porque esse povo aqui não tinha ideia de quem essas pessoas eram. Então, o que Paulo faz? Paulo era tão sábio. E isso que eu digo, meninas, é uma sabedoria não só de conhecimento dos livros, mas é da presença de Deus mesmo, de ter discernimento, de saber, ok, eu estou na sinagoga, estou falando para judeus, então eu vou fazer referências judaicas, mas agora eu estou fora da sinagoga, eu não estou falando para judeus. Não adianta fazer referências judaicas que não vai ter sentido. Eu vou fazer referências com as quais esse povo possa se identificar. Então ele vai falar da natureza, lembra? Eles estão chamando aqui Paulo e Barnabé de Júpiter, de Mercúrio. Ele vai usar exatamente os mesmos elementos que esse povo usava para fazer com que eles entendessem que Paulo e Barnabé não tinham nada de especial, que quem era especial era o Espírito Santo que habitava neles, que só veio através, né, da morte e ressurreição de Jesus. Então a gente tem que ser sábio nas nossas vidas. Às vezes a gente quer usar as mesmas estratégias
para as situações diferentes, em situações diferentes, estratégias diferentes. Quer seja na nossa vida cristã, quer seja na nossa vida mesmo, né? Eu não posso, no meu trabalho, né, cuidar do meu paciente A da mesma forma que eu cuido do B, porque cada um é um indivíduo, cada um pede uma estratégia diferente. Então é sermos inteligentes, aprendermos primeiro a discernir a situação e usar os nossos conhecimentos, usar as nossas armas, as nossas capacitações de acordo com a situação. O que a situação pede agora? É isso? Então eu vou usar isso e não vou tentar levar essa minha estratégia para todas as outras ocasiões. Então olha só como Paulo e Barnabé, eles eram espertos, eles sabiam o propósito deles, eles sabiam que as estratégias tinham que ser diferentes. Então é assim que Paulo agia e é assim que nós também devemos agir. Mas bora aqui para a Bíblia para terminar esse capítulo, porque agora a gente vai ver, né, que sobreveio, aqui no versículo 19, sobreveio, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando Paulo, arrastaram-o para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Então o que a gente vê? Os judeus ali daquela região, eles ficaram tão bravos, né, com Paulo e Barnabé, porque eles estavam pregando a Cristo e as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam aceitando a Jesus. E aí eles apedrejam Paulo. Olha Paulo sendo apedrejado a ponto de que esses judeus deram Paulo como morto. Morreu, matou. Inclusive os discípulos, né, que chegaram ali, quando eles veem Paulo, eles acham que Paulo está morto. Eles acham, nossa, morreu Paulo, foi apedrejado, assim como Estevão, né? Eu tô aqui imaginando aqui na minha cabecinha que alguns até pensaram, olha só, né? Você viu ali Estevão sendo apedrejado e agora o mesmo te acontece. Você viu Estevão morrendo e agora você também está morto aí da mesma forma que Estevão. Mas Deus ainda tinha um propósito muito grande na vida de Paulo. A gente vai ver isso nos próximos capítulos aqui de Atos, obviamente, mas vamos ver nos próximos livros, porque Paulo vai escrever um monte de livros e Deus não era o momento de Paulo. Não era porque o propósito de Deus ainda não havia se cumprido na sua totalidade na vida de Paulo. Então ele se levanta, os discípulos cuidam dele e ele vai no dia seguinte, para quem estava morrendo, no dia seguinte ele vai para Derbe com Barnabé. E vai continuar, sabe? Essa perseguição, esse apedrejamento não foram suficientes para fazer com que Paulo parasse de pregar o evangelho, para fazer com que Paulo parasse de levar as boas novas, porque o evangelho significa isso, boas novas. Ao contrário, ele se acha digno, assim como os apóstolos, a gente estudou ali nos capítulos anteriores, se acharam dignos de serem perseguidos, né, de serem açoitados. Aqui é Paulo agora, o perseguidor sendo literalmente perseguido, sofrendo por uma causa que era muito maior do que ele. E aí a gente vai aqui pro versículo 22, que eu acho maravilhoso, que é para hoje, é para mim, é para você hoje. Deixa eu voltar aqui no 21 primeiro. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Agora eles vão voltar para Icônio, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no céu. Meninas, eu vou ler esse pedacinho de novo e vamos memorizar, sabe? Aqui a gente nem pede para ninguém memorizar versículo, mas se tem um versículo, eu não vou nem pedir para memorizar o versículo inteiro. Se tem um pedaço de um versículo que a gente deve memorizar, é aqui, Atos 14, a parte B do versículo 22. Firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E é assim que nós temos que permanecer. Firmes na fé, não importa se estamos passando por tribulações, se estamos sofrendo, às vezes, né, as tribulações são fortes, são grandes, mas é firmes na fé que a gente permanece, porque o que importa, na verdade,
é entrarmos no reino dos céus, é entrarmos no reino de Deus. Isso aqui não é nada, essas tribulações aqui não é nada comparado com a glória para onde nós iremos. Então não desista, fica firme na sua fé, creia que o livramento vai chegar. Creia que mesmo que você não veja nesta vida o livramento, você verá na eternidade. Então, por mais que passamos tribulações e muitas, passamos e vamos continuar passando por muitas tribulações. Fica firme na fé, sabendo que o que importa é entrarmos no reino de Deus. Amém? Então a gente vai parar por aqui hoje. Eu quero que você memorize isso. Eu vou ficar firme na minha fé, independente das tribulações que me venham. Que posso até não estar no meu desertinho hoje, mas amanhã com certeza permanecermos firmes na fé, porque a recompensa ela virá depois, amém? Eu creio que a gente ainda vai ver aqui recompensas aqui, porque Deus ele faz isso. Ele nos capacita a passarmos pelas tribulações e a gente é fortalecido na fé, fortalecido no nosso espírito e só nos agrega. Tribulação é ruim enquanto estamos passando, mas depois a gente só vê quanto a gente aprendeu, tá bom? Então que hoje, que você permaneça firme na fé, porque se você permanecer firme na fé, permitir que essas tribulações possam ser só um caminho, né? Um canal para que você cresça, germinar essa palavra, que a fé do Senhor, que foi plantada, germine no seu coração para saber, para entender de verdade que isso aqui é só uma passagem. O nosso alvo, né, é o céu, que é de onde nós somos verdadeiras cidadãs. Nós não somos cidadãs deste mundo, somos cidadãos do céu. E as tribulações, meninas, só nos capacita, nos fortalece para permanecermos cada vez mais firmes e chegarmos um dia na glória e contemplarmos a face dele. Amém? Então, que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia frutífero, próspero. Deixe que essa palavra germine para que a sua fé cresça todos os dias, mas todos os dias, para quando as tribulações vierem, você não titubeie, você não desista, mas continue firme, assim como Paulo, mesmo sendo apedrejado, continuou, tá bom? Então, Deus abençoe o seu dia e a gente se vê amanhã aqui em Atos 15.